Renato Gaúcho abriu mão da classificação em jogo com condições precárias. Ex-jogador do Fluminense desistiu da carreira no futebol. Kevin Serna mostra apreensão com o Rio de Janeiro e pode estar pensando em deixar o Flusão. Fala, rapaziada do BTV Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um Giro de Notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se. Apertando nele de graça não custa nada. Você vai se tornar um inscrito do BTV Esportes, acompanhando todos os nossos conteúdos diários e, é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Fechou? Também aperta no botãozinho do like, deixe seu comentário, é muito importante, compartilhe para mais e mais torcedores, porque dessa maneira todos vão saber que todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, temos esse giro informativo. Sem mais delongas, vamos falar de Fluminense, porque tem muitas notícias. Iniciando pela primeira de todas, Renato abriu mão do jogo, porque ontem o Flusão perdeu a partida da classificação dentro da Copa Sul-Americana. Poderia ter se classificado na partida de ontem e acabou tropeçando para a equipe do San José em partida que aconteceu no estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, mais de 3.600 metros acima do nível do mar. O Fluminense foi lá com elenco misto, elenco reserva e perdeu a partida que poderia ter classificado o Tricolor das Laranjeiras para a próxima fase. Na minha concepção, o Renato abriu mão do jogo. Por qual motivo? Iniciando claramente porque a equipe do Fluminense tinha a opção de ir com o elenco titular para esse duelo. Tinha a opção de ir com o elenco titular. Eu já estou batendo nesse ponto há mais de uma semana. A prioridade não é a Sul-Americana. Sabendo que a equipe do Once Caldas poderia tropeçar, que a equipe do União Espanhola poderia tropeçar, a equipe do Once Caldas poderia tropeçar, o caminho do Fluminense teria que analisar a possibilidade de uma classificação ainda nesse jogo e ir com pelo menos 7 jogadores do elenco titular. O Fluminense não fez isso. E aí fez uma partida desastrosa, onde o San José foi muito melhor. Ah, Yuri, tem o quesito da altitude, beleza. Eu não culpo quem tá em campo, eu culpo quem organizou o time. O Renato não pode abrir mão de uma competição sul-americana que pode ser uma competição muito importante pro Fluminense. E sejamos sinceros, torcedores, sejamos sinceros. Se o Fluminense almeja algo em relação a títulos nessa temporada, tem que pensar na Copa Sul-Americana. O brasileiro vai ser muito difícil, a Copa do Brasil vai ser muito difícil e a Sul-Americana é uma competição que o Fluminense pode aparecer entre as equipes que têm ali uma certa bagagem, já que foi campeão da Libertadores da América em 2023, podendo reaparecer nesse cenário sul-americano em 2025. Então assim, o Fluminense abriu mão. Beleza, uma partida com condições precárias, situações desastrosas, muito complicado, muito ruim. O cenário que estava ali dentro do estádio, até porque o Facundo Bernal passou mal, outros jogadores passaram mal, o Manuel, que estava muito tempo sem jogar, voltou também com muitos desgastes em relação a essa parte física. Mesma coisa aconteceu com o Renato Augusto, que para mim é um erro, entrar numa partida como essa, tentando condicionar o meio de campo, uma organização. É um cara que tá fora não sei quantos meses. Inclusive na hora da entrevista ele fala isso. Não era o desejo, não era o retorno que eu queria, mas aconteceu, tô muito feliz, enfim. Cara, o Fluminense abriu mão da classificação. Esse é o principal ponto. O Fluminense abriu mão da classificação dentro da Copa Sul-Americana. Agora tem que correr atrás, os próximos 2 jogos reverteram o resultado, são 2 jogos em casa, o Fluminense vai ter pela frente adversários que vão ser mais tranquilos, né? Pega ali o Once Caldas e a União Espanhola. São equipes assim que pela frente vão ter, o principal duelo vai ser com o líder do grupo, mas já vai pegar a União Espanhola praticamente eliminado, né, acreditando numa possibilidade de vitória na próxima rodada. Então o Fluminense precisa acreditar nessa classificação para a Sul-Americana. Mais uma vez falando sobre a altitude, eu acho inacreditável ainda termos jogos na altitude, principalmente de La Paz, que é a 6ª maior dentro do futebol mundial. Não concordo com o estádio, a liberação da partida lá, acho que é muito ruim, você tem uma vantagem para cima dos adversários. E não só em relação à física, os jogadores passarem mal, mas também em condição da bola correr mais rápido, a curva ser muito mais difícil para os goleiros fazerem as defesas, enfim, entre outros fatores que acabam interferindo. Eu sou totalmente contra, mas é obrigatório, o jogo acontece por lá, então não tem por onde correr. O Fluminense tem que buscar a sua ambientação correta, buscar o melhor caminho dentro desses aspectos, beleza? Vamos prosseguir com os giros de notícias e falar de jogador ex-Flu desistindo do futebol. E trata-se do Robert, vocês lembram dele? Aquele com passagens no Barcelona, cria de Xerém, revelação do futebol tricolor. Ele parou, se aposentou com o futebol e agora está tendo um recomeço da sua vida e indo para o samba. É isso mesmo, ele soltou as seguintes aspas nas suas redes sociais: do gramado para o samba. Foram anos vivendo o sonho dentro das 4 linhas, mas a vida me mostrou que existem outros palcos, outros ritmos. E o meu coração bate forte e é no compasso do pagode. A ex-joia de Xerém foi dessa forma que Robert, aos 28 anos, anunciou que deixou o futebol
para trás para viver um novo sonho. Considerando uma grande promessa do Fluminense na década passada e com passagens pelo Barcelona B, o agora cantor vai lançar um show neste sábado, em Niterói, após muitos percalços no mundo da bola. De coração aberto para se aventurar em novos palcos, o ex-meia afirma que não tem arrependimento por tudo que viveu no esporte. Inclusive, o Robert solta a seguinte aspas em exclusiva, pro Globo Esporte. Abre aspas. Acho que a vida é sempre um recomeço em todos os momentos que você vive, porque cada hora você tem que se reinventar e abraçar de paixão com o que você está vivendo. Então acho que eu sempre vou estar recomeçando, porque eu sempre gosto de tentar algo novo, sempre gosto de sair fora da caixa para fazer minhas paradas e tentar o que eu amo fazer. Então tá aí, o Robert largando o futebol e indo para viver do pagode, indo para viver do samba. É aí o futuro, do ex-jogador do Fluminense, ele que teve essa passagem pelo Barcelona B, foi uma das grandes revelações do futebol tricolor nessa última década, agora largou tudo para trabalhar vivendo do pagode, do samba. Vamos falar agora de um assunto muito delicado, galera, porque hoje saiu, uma notícia ali em um dos portais parceiros do Globo Esporte, trazendo a informação de que o Kevin Serna estaria com medo de conviver no Rio de Janeiro. Essa informação parte ali de exclusiva, de uma pessoa que tem contato interno junto com o jogador, que inclusive o Kevin Serna, ele tá fazendo ali uma política de boa vizinhança com outros jogadores do Fluminense, que já tem um certo tempo no Rio de Janeiro, como por exemplo John Arias, Germancano, entre outros que acabam já tendo uma certa vivência, e conversando com eles sobre lugares seguros para estar passeando ou passando pelo Rio de Janeiro. Quando ele pega um certo caminho, ele pergunta, Ele fala, eu posso ir por essa rua, eu posso ir por esse bairro é perigoso, eu posso passar por esse lugar, perguntando para as pessoas que já têm mais certa experiência no local. Tanto o John Arias quanto o Germancano. Isso porque o Serna estaria com medo da violência carioca. E aí entra esse debate e esse questionamento. Até que ponto isso pode interferir numa decisão do Kevin Serna? A gente tem que lembrar que em junho/julho, a gente tem uma janela se abrindo de meio do ano. Já agora, o Fluminense, inclusive, vai ter uma janela antecipada por conta do Super Mundial. Então, a partir do dia 2, o Fluminense já vai poder negociar tanto a saída quanto a chegada de jogadores para reforço nessa janela de meio de temporada. E aí muitos pontos podem se debater aqui da possibilidade de uma saída do Kevin Serna. Porque se o cara não se sente ambientado no lugar que ele está vivendo, no lugar que ele está morando, não se sente seguro, vale salientar, inclusive, antes de prosseguir com esse pensamento, que recentemente o goleiro Rossi do Flamengo teve seu carro alvejado, com 4 tiros na saída do Aeroporto Internacional do Galeão, em partida válida pela Copa Libertadores da América, contra a equipe do Central Córdoba. Então o jogador já passou por uma situação muito delicada, ele que é argentino, então o Rossi teve que com certeza conversar com a família, ter toda ali uma logística para trazer essa ambientação do seu dia a dia para o Rio de Janeiro. E aí ele passa por isso, com certeza isso passa na cabeça do jogador, da responsabilidade de trazer os seus filhos para cá, de manter a sua família por aqui, e com certeza isso passa na cabeça do Kevin Serna também, que é um cara identificado, é um cara que tem um carinho do torcedor. Vale lembrar que o Kevin Serna foi o autor do gol na partida que mantém o Fluminense na Série A do Campeonato Brasileiro ano passado contra o Palmeiras no Allianz Parque, e conseguiu ali esse feito de ser um jogador reconhecido por conta desse jogo. É claro, o Kevin Serna não vive uma temporada brilhante em 2025, pelo contrário, perdeu muito espaço nessa equipe do Fluminense, estava na partida de ontem contra a equipe do San José, mas ao mesmo tempo é um peso, porque se o cara recebe uma proposta, por exemplo, para voltar para casa, é algo de se pensar, tá com a sua família, com certeza essa decisão passa na cabeça da esposa do Kevin Serna também, isso não vem só dele, porque o perigo acaba abraçando todo mundo que convive o Rio de Janeiro. Só quem é carioca entende o que a gente está falando, porque realmente o Estado está largado às traças em relação à segurança pública, isso acaba afetando muito a logística e a questão da organização dos jogadores e também do mercado de transferências. Para um dirigente é muito mais difícil ele contratar um jogador para trazer ele para o Rio de Janeiro, a não ser que esse cara já seja brasileiro, já seja carioca, esteja retornando à sua cidade natal, o que já aconteceu várias vezes. A gente tem um exemplo no Vasco. Felipe Coutinho recentemente largou o futebol do Oriente Médio para voltar ao Rio de Janeiro, cidade essa que ele já tem família, já estava ambientado por anos que morou aqui, foi revelado pelo Clube Carioca. Thiago Silva, mesma coisa, larga o futebol inglês, vem pra cá, acaba tendo essa oportunidade de recomeçar uma história com o Fluminense, muito por conta do que viveu aqui também, desde pequeno, sendo cria também por aqui, e assim, tendo uma representatividade com o clube. Então são pesos e medidas diferentes. O Kevin Serna não tem essa representatividade de ser nascido por aqui, então para ele é muito mais prático de tomar uma decisão de largar a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, numa janela do meio de ano. Yuri, isso é um fato? É algo que vai acontecer? Não, é uma possibilidade. Saiu uma matéria em que o jogador está insatisfeito com a segurança
da cidade do Rio de Janeiro, ele conversa com os jogadores do Fluminense e tem medo por onde ele anda na cidade. Então é um ponto que pode interferir futuramente numa provável negociação ou até mesmo uma proposta de transferências vinda para o Kevin Serna, fechou? Então é isso, galera, muito obrigado pra você que me acompanhou até aqui, mas antes pedir mais uma vez encarecidamente, aqui embaixo tem um botãozinho vermelho inscrito, inscreva-se, apertando ele de graça não custa nada, você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes acompanhando todos os nossos conteúdos diários falando de Fluminense. Agradecer a galera que tá colando aqui direto, inclusive mandar um abraço pro José que deixou o comentário dele no último vídeo, pedindo um salve, tamo junto José, obrigado por sempre acompanhar, também deixando o seu like que é muito importante, pega esse link e compartilha para mais e mais torcedores em grupo do WhatsApp, em grupo do Telegram, divulga pra geral, pra todo mundo poder ficar 100% informado, fechou? Galera, é isso, muito obrigado por mais esse vídeo, eu me chamo Yuri Duque, um forte abraço e nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares, inclusive no dia a dia do Fusão. Tchau, tchau!